E é depois dessa intro fotorrealista incrível, vamos conhecer esse jogo lendário, Need for Speed Underground 2, mas é a versão do Game Boy Advance, por essa ninguém esperava, mais um jogo do submundo dos videogames. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto, vamos para a corrida, vamos para Custom Race. Vamos para o circuito City Hall. Vamos colocar aqui o tráfego dos carros no heavy, que a gente quer ver os carrinhos andando na rua. Bora! O Game Boy era um console clássico, lendário, o Game Boy Advance mais ainda. E esse aqui é um port para o Game Boy Advance. Então, tudo que tem no jogo do Play 2, lá no Underground 2 do Play 2, tem aqui numa versão mais limitada, mais enxuta, em menor escala. É um jogo capado que tenta trazer aí toda a atmosfera do Underground para o console portátil da Nintendo, né? Nossa senhora, pode ver aí que é aquele gráfico clássico raiz do Game Boy Advance, aquele pseudo 3D, 2D, com uma resolução muito baixa, que fazem as coisas parecerem de papelão, uma cidade de papel, e fazem os carrinhos parecer aqueles carrinhos de choque de parque de diversão. A jogabilidade do carro, ela é boa. O carro cola no chão, ele não sai deslizando no asfalto como se estivesse andando no gelo. Nossa, de cinema esse drift. Toma aí, ó. Primeiro lugar. Mas que coisa maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu botei ali de noob, vou dar o kit aqui. Vou mostrar pra vocês então o Go Underground, que é outro tipo de jogo onde você tem eventos e missões para cumprir, né? Você também tem a garagem, é como se fosse o modo historinha ali do jogo. Você vai cumprindo esses eventos, vai ganhando pontos e vai desbloqueando ali novos lugares da cidade, né? Vamos lá, vamos correr um aqui. Nossa, cantou pneu. Como eu já falei, o jogo ele é todo limitado, mas nossa senhora, ele traz os modos de jogo, as corridas, os circuitos, traz uma coisa muito importante que deixou o Underground 1 e o Underground 2 famoso, que é o tuning, né? O sistema de customização. Então tudo isso está presente aqui nesse jogo do Game Boy Advance. E a gente pode ver que dá para se divertir jogando isso aqui. Quem tinha esse jogo na época estava bem servido. Eu só joguei ele no PlayStation 2, eu não tive essa versão no Game Boy. E o Underground 1 e o Underground 2 junto com o Most Wanted são os melhores jogos de corrida aí da franquia, né? Estamos aqui só no drift, 100%. O jogo até que dá uma certa sensação de velocidade. Levando em conta toda a limitação ali do hardware, né? E disso aqui tá rodando num console portátil dos anos 2000. É meio que surreal. É incrível, né? Claro que ele tá rodando num emulador, num monitor grande. Então a gente tem que fazer algumas adaptações, usar filtros para que o jogo não vire um borrão na tela, possa ser minimamente jogável.
porque ele foi feito para estar rodando numa telinha pequena, um console portátil. A gente pode ver que existem, nossa, partes do cenário, prédios, texturas que são reaproveitadas lá no Most Wanted, jogo do Game Boy também, que eu já trouxe vídeo aqui. Então dá pra reconhecer alguns pedaços. Esses túneis, né? É bem característico. Vai tomando, meu. Aqui é Escola Toretto. Essas corridas noturnas do underground, cheio de neon, de luzes. Ou tu conversa, ou tu dirige, seu merda. Isso é infração de trânsito gravíssima. 10 pontos na carteira. Porra. Toma. Te caiu ali. Outra coisa que não tem é a trilha sonora lendária lá do The Doors, Riders on the Storm. Não temos trilhas sonoras cantadas, né, licenciadas, apenas as trilhas genéricas ali, instrumentais ou eletrônicas. Mas dá pro gasto, né? Dá pra se divertir mesmo assim. Nossa, o pai aqui é mestre. Toque o drift. Ô, louco. Vamos dar a última volta. Aquele cenário muito louco, né, meu? Parece muito de papel isso aqui. É umas paredes simulando prédio, simulando árvore. Aquela texturazinha de fundo, um PNG, uma foto simulando o horizonte lá atrás, os prédios da cidade. Isso aqui numa telinha pequena deveria ficar massa. Eu estaria feliz da vida se tivesse na época com esse jogo aqui. Sai fora, bombeiro! E aí, acabou. Eu vou mostrar agora pra vocês o toda a parte de customização do jogo, né? Que deixou o jogo famoso, que marcou a franquia Need for Speed na onda lá do Velozes e Furiosos, onde os carros eram todos carnavalescos, cheios de neon, de body kits. E aqui a gente tem a garagem, então. A gente tá aqui com o Nissan, que a gente começa o jogo, né? Aí tem o Golf GTI, todos os carros estão bloqueados. O Toyota Celica, que eu acho podre. O Mitsubishi Eclipse é um dos carros que eu mais gosto. Eu acho esse carro aqui demais, muito maneiro. É o carro do Brian, do Velozes e Furiosos 1, o verde, que ele começa. Aí o Mazda EX-7, 8. Toyota Supra, clássico, lendário também, do Velozes e Furiosos. O Skyline do Brian lá, do 2. E a garagem termina aí. Temos alguns carros ali com um ponto de interrogação que são misteriosos, precisam ser desbloqueados. Mas a questão aqui é o tuning. O tuning pode ser feito de forma visual ali, né? Usando body kits. Pode colocar saia no carro, ó. Você consegue visualizar a mudança sendo aplicada no carro. Então você enche ele de saia, parte de trás, várias opções aí para você colocar, deixar o carro parecendo uma nave espacial cheio de foguete, cheio de cano de escapamento. Aí fica bonitão, cheio de entrada de ar, aerofólio para o carro sair do planeta. Tem nitro para sair do planeta, como já dizia o Toretto. Ó, entrada de ar
todo carro. A parte dos body kits, aí tem a parte dos acessórios. Pode colocar aí o bom e velho vidro fumê, o vidro espelhado. Por que não colocar um vidro vermelho no carro, hein? Para proteger dos raios ultravioletas. Colocar os rodados, né? Tem muito rodado massa aqui, muito da hora. É para fazer umas combinações legais. Se tiver paciência, dá para recriar os carros do Velozes e Furiosos aqui. E o bom e velho neon, né? Underground não é underground sem o neon. E aquele neon bem chamativo. Seguindo, nós temos as pinturas, né? Pintura seca, lisa. Vermelhão. Carro verde. Vou botar o carro verde. Carro... Aí vamos colocar aqui as pinturas, os grafites, os vinis no carro, os desenhinhos que vai lá do carro. Mais uma vez, dá para recriar os carros do filme. Pelo que eu entendi aqui, pelo que eu tô podendo constatar, tem algumas pinturas aqui que se parecem com as pinturas do filme. Então, dá para se dedicar aqui e fazer uns carrinhos bem legais, né? E a outra parte é a parte do turning de performance, que tem um sisteminha, tipo um RPG, sisteminha de pontos onde você distribui aqui entre os parâmetros, né, de motor, freio. Você vai distribuindo os pontinhos aqui. E esses pontos você vai conseguindo conforme vai vencendo as corridas. Então, sim, você precisa fazer as corridas lá dos eventos do Challenge para poder desbloquear mais carros e mais upgrades, certo? Que é esse Go Underground aqui. Então, é isso, um jogo lendário portado para o nosso querido Game Boy Advance. Um jogo que na época dava para se divertir bastante, né? Vamos encerrar aqui correndo na Freeway. Estamos aqui na Freeway, um cenário bem característico lá do Underground 2. Estamos com um carrinho verde agora. Ó o driftão, toma! Os carrinhos de longe, eles parecem aqueles carrinhos do Atari, né? Que vira só um quadradinho andando na estrada. Outra coisa que é legal, tem o modo Free Run. Você pode correr livremente pela cidade ali, sem nenhum oponente. Ah, caralho! Então, essa baixa resolução e esse gráfico, né, ele confunde bastante a cabeça. Então, tem horas que ele se mescla, ele se funde e fica difícil de distinguir o que é cenário e o que é estrada. Mas sim, dá pra se divertir desde que você abrace, digamos assim, a galhofa e entenda que isso aqui é um port. Não dá pra exigir muito. Ele cumpre o objetivo, né? O cenário lá atrás parece que a gente tá em Marte. E é isso. Deu pra conhecer um pouquinho do Game Boy, do jogo Need for Speed Underground 2 do Game Boy Advance. Espero que tenham gostado ou relembrado se jogaram, né? E é isso, fui!